Olá, meus amores! Eu sou a Isa e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês as maneiras, os tipos de vistos possíveis para você poder vir morar aqui no Japão. Muita gente acha que só pode morar aqui no Japão se você tem descendência de japonês ou se você é casado com algum japonês ou casado com alguma descendente ou descendente. E hoje eu quero mostrar pra vocês os tipos de vistos possíveis que te facilitam para você poder realizar esse sonho de morar aqui no Japão. Mas antes, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que sonham em morar aqui no Japão. E se você é uma delas, fica até o final do vídeo porque tem dicas muito especiais e valiosas para vocês. Então, depois de pesquisar muito e ler blogs e fontes confiáveis e site do consulado, eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebo diversas perguntas lá no meu Insta, que inclusive se você não me segue, já me segue lá, sobre como morar no Japão sem ser descendente ou sem ser casado com um cônjuge. Então é por isso que eu decidi trazer em formato de vídeo explicando pra vocês. Eu não vou explicar o que você precisa para cada visto, porque isso você pode conferir no site do consulado, mas eu vou explicar pra vocês que tipos de vistos. São 5 vistos que você pode vir para o Japão e dentro desses vistos tem tipo subcategorias, digamos assim, sabe? Então, vamos lá. E o primeiro tipo de visto é o visto de curta permanência. Esse visto tem dentro dele outros tipos de visto, entendeu? Então, eu vou colocar como subcategorias para não ficar confuso para vocês. A primeira é visto de turismo. Então, é para você turistar aqui no Japão, o visto normal de turismo. O segundo é de visita a parentes. Então, se você tem qualquer parente que mora aqui no Japão, você pode colocar esse visto ao invés do de turista, por exemplo. E o terceiro visto é o visto de negócios, que precisa estar acontecendo alguma coisa específica, enfim, para você poder aplicar esse visto. E o quarto é o visto de eventos. Então, se estiver acontecendo um evento e você precisa trabalhar nesse evento aqui, sei lá, o evento dura 2 semanas, é esse visto que você vai aplicar. O segundo tipo de visto é o visto de trânsito. Então, vamos supor que você está na Austrália e vai para a Europa e aí a sua escala do voo é no Japão. Então, você pode tirar esse visto se você quiser apenas entrar por algumas horas e depois já sair do Japão. Esse é o visto de trânsito que você precisa aplicar. O terceiro é o visto específico. Dentro dele tem vários tipos de visto e é esse tipo de visto que é para quem é descendente de japonês, quem é cônjuge de japonês, quem é filho de descendente de japonês, enfim, tudo que estiver relacionado à descendência de japonês ou japoneses, ou então cônjuges de japoneses ou cônjuges de descendentes de japonês, é nesse visto que você vai aplicar. Esse é o visto que eu tenho, por exemplo. O meu marido é descendente de japonês de 3ª geração e eu consegui estar aqui no Japão porque eu sou esposa dele. Então, eu sou cônjuge de descendente de japonês, então é por isso que eu tô aqui. E esse visto, para quem não sabe, é um visto que te permite morar aqui no Japão e trabalhar normalmente. Não tem limite de horas para trabalhar com esse visto. Você pode trabalhar. Se você também quiser estudar morando aqui no Japão, não tem problema, só que isso vai depender da escola, né? Então, assim, isso é um assunto à parte. E nesse visto específico também entra a categoria de vistos para descendentes da geração Yonsen, né? A 4ª geração de descendentes de japonês. Esse visto, ele é diferente dos de 1ª, 2ª e 3ª geração. Então, assim, você precisa entrar no site do consulado e conferir os documentos necessários, o que você precisa. Tem requisitos básicos para você aplicar para esse visto. Então, assim, olhe antes de você sair aplicando, enfim, olha, pesquisa bonitinho para saber tudo o que você precisa. O quarto visto é o visto comum. É nele que você consegue aplicar se você for estudante, se você quiser estudar aqui no Japão. Se você for dependente, né, tipo, do marido ou de uma esposa, enfim, você é o marido ou a esposa de alguém. Ou se tiver atividades culturais. Se você não é descendente de japonês, é com esse visto e com o de trabalho, que eu vou falar depois, que você pode vir morar no Japão. Então, você pode estudar japonês, vir aqui para fazer intercâmbio, para estudar o idioma mesmo. Então, você precisa fechar uma escola de inglês e é isso que vai te permitir ter o visto de estudante. Ou você pode vir para fazer high school. Sim, é possível fazer high school igual nos Estados Unidos, aqui no Japão. Eu conheci uma menina que fez, então assim, você consegue aplicar, tem agências, você tem que procurar tudo direitinho. Eu não vou falar disso aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido, mas se vocês quiserem, eu posso ajudar vocês dessa maneira, ou então você me contrata porque eu faço consultoria para você poder planejar a sua viagem para o Japão. Então, você pode vir como estudante de línguas, estudante de high school, você pode aplicar para o MEXT, que o MEXT é tipo uma bolsa
de estudos para quem já tem faculdade, então é como se fosse uma pós-graduação, um doutorado, enfim, você precisa se informar melhor para saber como que funciona o MEXT, mas ele te dá direito de você estudar aqui no Japão, só que você tem alguns pré-requisitos aí que vai depender da escola, da faculdade, da universidade. O outro tipo é de bolsa, ou então você pode vir através de uma universidade. Para isso, você geralmente precisa estar falando inglês ou japonês, ou os dois idiomas. Aqui no Japão tem dois tipos de prova para você quando você vai prestar uma universidade. Geralmente é a prova de japoneses e a prova de estrangeiros. Então, tudo, absolutamente tudo vai depender da universidade. E assim, gente, vir morar no Japão como estudante é mais caro. Então, você precisa ter um certo dinheiro. Então, se você quiser... É meu sonho morar no Japão como estudante, estudar o idioma, ou sei lá, fazer uma pós, ou fazer uma faculdade. Lembre-se bem que você precisa juntar dinheiro. Então, junta uma graninha para poder vir para cá, porque é caro. E geralmente os estudantes não podem trabalhar full time, igual, por exemplo, eu posso. Estudante geralmente tem o limite de horas para poder trabalhar por semana. Então, vamos supor, 18 horas semanais, 20 horas semanais. Eu não sei dizer exatamente se isso altera de acordo com o visto, mas eu sei que os meus amigos, eu tenho alguns amigos que eles são do Nepal, eles vieram para cá como estudantes, eles podiam trabalhar apenas 20 horas semanais, que é geralmente o arubaito, né? Que é um emprego tipo um bico, assim, que é, aqui no Japão a gente chama de arubaito ou baito. E Isa, é possível estudante futuramente trabalhar no Japão, trocar o visto, né? Ao invés de ser estudante, converter ele para o de trabalho? Sim, é possível, mas tudo vai depender da sua qualificação, do seu nível de idioma, no que você quer trabalhar, qual é a área que você está aplicando para esse visto. É possível, mas você só precisa ver esses requisitos, ver se você está qualificado para poder converter o seu visto de estudante para o de trabalho. E o quinto visto, que é o visto de trabalho, eu já mencionei aqui, mas agora eu vou falar especificamente dele. Esse é o visto que a maioria dos não descendentes aplica para poder morar aqui no Japão. Eu tenho amigos, diversos amigos que vieram aqui para o Japão assim, e hoje eles trabalham, tanto o homem quanto a mulher, eles trabalham, e cada um tem o seu visto de trabalho. Aqui no Japão, se você precisar, se você é da área de tecnologia, rala aí, batalha para você poder vir para o Japão, porque aqui tá faltando mão de obra qualificada nessa área. Então, assim, eles estão à procura loucamente de profissionais qualificados para poder trabalhar na área de tecnologia por aqui, sem, assim, dúvidas nenhuma. De longe, disparado, é a área que mais procura, é a área que mais tem vaga de emprego para trabalhar aqui no Japão. E também a área de tecnologia é uma área que você não necessariamente precisa falar japonês para trabalhar, você precisa pelo menos falar o inglês. Então, assim, fique ligado que você precisa falar pelo menos o inglês. Você não necessariamente precisa falar japonês, mas o inglês tem que entender. Então, assim, gente, inglês hoje na vida, mundialmente falando, é essencial. Então, assim, pelo menos saiba falar aí um inglês intermediário avançado, ou nível business, ou fluente, o quanto você puder falar inglês, melhor. E uma coisa importante de falar é que não são todos os empregos, todos os vistos de trabalho, que necessariamente você pode trazer um acompanhante, que no caso seria o seu cônjuge, né? Então, vamos supor, eu procurei um emprego na área X, só que ele não me permite trazer o meu parceiro junto, por exemplo, o Rodrigo. Então, eu tenho que vir sozinha para o Japão. Então, você tem que pesquisar também direitinho e se informar quais são os tipos de trabalho e de visto que te permitem trazer também o seu cônjuge para morar com você. Isso inclui cônjuge, filhos que sejam dependentes de você, né? Enfim, que você pode trazer para cá também. E para trabalhar aqui em outra área sem ser a da tecnologia, que eu só falei da tecnologia, você precisa também ter alguns pré-requisitos aí que eu considero mínimos e básicos para você ter, para você poder aplicar para um trabalho aqui no Japão, que é qualificação. Você precisa ter experiência, você precisa ser bom no que você faz. Ter experiência, ter currículo, ter uma carga muito boa para você poder ser contratado, para eles quererem você na equipe deles, na empresa, enfim. E outra coisa que você precisa falar inglês, gente. Eu já falei isso, mas assim, fale inglês, porque sem o inglês você não consegue trabalhar aqui no Japão. É muito difícil você arrumar um emprego que te patrocine, ou seja, que te traga para o Japão só falando português. Então, assim, você precisa entender que precisa ter pelo menos o inglês. O inglês e o japonês
ou só o japonês ou só o inglês. Então, uma dessas duas línguas você precisa ter. E assim, algumas áreas, como por exemplo a área de humanas, você precisa pelo menos ter aí um japonês intermediário avançado para poder se comunicar, porque senão eles já te eliminam logo na hora de selecionar quem vai trabalhar, quem vai fazer entrevista lá com ele. E também tem um outro visto, que é um visto mais novo, que se chama High Skilled Visa, que é um visto que você basicamente se patrocina. Então, digamos assim, você precisa ter qualificações muito boas, você precisa ser bom, top, fodão no que você faz, para você pegar e falar assim pro Japão: olha, eu sou muito bom no que eu faço e eu quero trabalhar aí, então eu vou aplicar para esse visto. Então, tem uma série de coisas que você precisa comprovar. Eu descobri esse visto com uns amigos meus, até então eu não sabia. Eu descobri por quê? Porque eles são duas pessoas que não são descendentes, eles moram aqui no Japão, e um deles estava trocando o visto dele para esse tipo de visto. E assim, para você aplicar para esse visto, tem tipo uma tabelinha no site do consulado, listando várias coisas que você precisa ter para ganhar pontos. Então, como que funciona? Falar japonês, sei lá, 100 pontos. Falar inglês, 100 pontos, sabe assim? E aí, conforme você for entrando, né, dando check-in nessas listas, vamos supor que você tenha muita coisa que eles pedem nessa tabela, você consegue ter pontos. E quanto mais ponto, melhor para você poder aplicar e ter garantia de que vão te dar esse visto, entendeu? Não sei se ficou confuso, mas eu acho que esse visto aí, ele entra na categoria de visto de trabalho, mas se não for, tá aí 6 tipos de vistos para você poder vir aqui pro Japão, e cada um deles com as subcategorias que eu falei para vocês. Gente, é isso, eu acho que ficou bem esclarecido esse vídeo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários, lá no Insta, pode me chamar que eu converso com vocês sabem, eu adoro conversar e trocar essa ideia e ajudar vocês também. E se você vem para o Japão como turismo ou visto de trabalho, você pode contratar meu serviço de consultoria, que eu vou te ajudar a organizar toda a sua ideia, todo o seu planejamento, o que você quer para poder vir para o Japão. E acho que é isso, gente. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links que eu mencionei para vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo!